Olá, aquariano, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês do signo de Aquário. Se você não é um aquariano, mas caiu aqui de paraquedas, veja aonde tem aquário aí no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar uma mensagem para essa área da sua vida, tá bom? Bora lá? Pessoal, primeiro de tudo, muito obrigado por estarem aqui. Vamos agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, pedir aí aos nossos anjos e protetores que nos dê esse direcionamento que precisa ser passado, que nos oriente da melhor forma e que nos liberte, né, os ouvidos para que a gente possa escutar não apenas o que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir para continuar aprendendo e que a minha boca possa ser instrumento nesse momento para passar essa mensagem para vocês. Combinados assim? Gratidão eterna e bora que bora. Vamos ver qual que é a mensagem, o direcionamento para vocês do signo de Aquário. Mais duas, por favor. Muito bem. No fundo do deck aquariano, a gente tem o 4 de copas. O 4 de copas, ele vem trazer um pouco da energia de que muitas vezes a gente não está olhando na direção que... por exemplo, assim, eu estou esperando que algo venha até mim de um determinado lugar, de uma determinada pessoa, só que existem outras ofertas e eu não estou olhando para essas outras ofertas que também podem me trazer o que eu espero, digamos assim, tá? Bora lá. A gente tem o 3 de espadas, um 9 de ouros, muito bem, e o 9 de espadas. Aqui, pessoal, a gente está falando, antes de eu começar a entrar nessa energia já de 2025, vamos entender aqui um pouco o que em 2024 a gente ainda não conseguiu enxergar, de quais lugares em 2024 a gente ainda não conseguiu sair, tá? Porque isso vai ajudar a gente a conseguir entender melhor de fato o caminho que eu quero trilhar. O que é esse 9 de ouros aqui para mim, por exemplo? Né? O 9 de ouros ele vem falar muito das coisas que a gente realmente espera que aconteça na matéria, de fato que a gente gostaria de realizar, sabe, de materializar na vida. Por exemplo, aquela conquista que a gente fala, eu quero fazer isso e realizo isso, sabe? E aqui existe uma prisão, digamos assim, alguma coisa que aconteceu que acabou travando, que acabou limitando esse voltar a sonhar, esse voltar a acreditar que é possível materializar o que você espera materializar, né? E aí cada um vai levar para a sua vida. Aqui, possivelmente, a gente está falando para pessoas ou de pessoas que em alguns momentos, durante esses últimos meses, têm enfrentado algumas dificuldades em autovalorização, tá? São pessoas que não conseguem se reconhecer no tamanho que sabem que tem, entende? Você sabe o seu tamanho, você inconscientemente, no seu íntimo, você sabe o tamanho que você tem, você sabe a sua potência, você sabe que você pode realizar grandes coisas. E aqui a gente está falando de pessoas que mesmo que sabem que podem fazer, por algum motivo não estão fazendo. Mas não que vocês não queiram estar fazendo. É porque existem limitações inconscientes que estão bloqueando vocês de atingir o potencial máximo, sabe? De atingir o que vocês sabem que vocês são capazes de conquistar. E aqui, obviamente, que quando você entra nesse conflito, né, do que me aconteceu e do que eu quero fazer com o que me aconteceu, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou tentar a cura disso que me aconteceu, ou eu vou entrar num momento de frustração, sabe? Num momento um pouco de ansiedade demasiada. E aqui a gente pode estar falando até de alguns distúrbios emocionais. É importante lembrar aqui que muitas das coisas que a gente traz para essa vida, ou que a gente na nossa primeira infância até os 7 anos a gente aprende, a gente não tem controle, tá? Existem muitas limitações que nos são impostas. Por exemplo,
Sabe aquele pai ou aquela mãe que fala, dinheiro não dá na árvore? Ou então, você acha que Sabe aquelas falas que sempre estão limitando, que sempre estão colocando o objetivo principal como uma dificuldade muito grande? Por exemplo, se eu pego uma fala que diz que dinheiro não cai na árvore, quer dizer que conquistar o dinheiro é muito difícil. Quer dizer que ter o dinheiro não é uma coisa simples, sabe? Não é uma coisa... E que, na verdade, isso acaba por se tornar uma crença que você utiliza no decorrer do caminho, e isso vai propagando dentro de você, porque às vezes, será que essa é a sua verdade? Será que a sua relação com o dinheiro de fato também precisa ser assim, como foi dos seus pais, como foi dos seus avós, por exemplo? Será que para você a sua realidade de fato precisa ser assim? Será que você precisa trazer essas limitações que foram, digamos que implantadas, digamos assim, mas por alguma razão, tá? Não existe vítima, não existe culpado nessas histórias. São a forma como foi passada, né? Muitas vezes de algumas gerações, é a forma como muitas vezes você também está tentando passar e a gente acaba replicando essas situações. E aqui fala o seguinte, antes de 2025 chegar, é importante entender e identificar dentro de você quais são essas limitações que precisam ser curadas. Por exemplo, às vezes, aqui tem uma questão meio familiar, sabe? Tem uma questão de pai e mãe, tem uma questão de você com os seus filhos, tem uma questão aqui de família, uma questão de alguma coisa que te foi ofertado, digamos assim, e você não conseguiu alcançar. Por exemplo, é como se eu quisesse pegar uma realidade que eu não fui preparado para alcançar, entende? Só que a preparação para alcançar o que hoje você sabe que você pode, é você que precisa fazer. O seu pai ou a sua mãe, ou os seus filhos, ou quem quer que seja, que a gente pode estar falando de um marido, pode estar falando de pessoas que vão dar aquele suporte, sabe? Uma esposa, que seja. São situações que precisam ficar para trás, digamos assim, sabe? São situações, por exemplo, alguém te ofereceu alguma coisa, ou então alguma coisa foi ofertada para você, só que a sua limitação implantada ou recebida, né, de alguma forma no passado, aqui a gente pode estar falando assim de uma traição, tá? Fez com que você se limitasse para não olhar nessa direção. E você acaba ficando ali no mesmo. E quando a gente fica no mesmo, a gente esquece do potencial que a gente tem para ir além, para receber muito mais, que é o que você merece. Aqui a gente tem no presente da sua leitura o 9 de ouros, que é a realização de um sonho material, sabe? É você, de fato, reverberando uma energia de realização, de, por exemplo, eu me dediquei e eu conquistei, eu projetei um sonho e eu conquistei. E quando você deixa essas limitações falarem mais alto, muitas vezes a gente deixa as limitações falarem mais alto porque a gente não as conhece. Entende? A gente não sabe que, por exemplo, a forma como fomos tratados na infância ainda hoje reverberam nas nossas ações, reverberam nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Então aqui pede que antes do próximo ano chegar, a gente vai entender melhor um pouco isso, mas antes do próximo ano chegar, aqui pede para que você com clareza tente identificar dentro de você, por exemplo, se aqui a gente está falando de uma vida profissional, quais são as ações que eu estou involuntariamente ou inconscientemente repetindo da forma como eu fui criado, da forma como eu fui instruído a fazer, sabe? E não é para olhar aqui, pessoal, como vítima ou como, eu sou assim porque eu fui criado assim. Não, é para você olhar na maturidade do entendimento de que eu fiz isso por conta daquilo, sabe? Mas então, quando eu identifico o porquê que eu faço o que eu faço, eu consigo mudar, entende? O porquê da importância de identificar. Da onde que vem as nossas limitações, é para que a gente possa conseguir olhar para elas com carinho e com amor e falar, olha, eu entendo que eu tenho uma limitação financeira que veio dos meus pais, que veio da minha família, que teve uma vida dificultosa,
que veio de um relacionamento que me traiu em algum momento e eu não consigo me abrir para outros relacionamentos, por mais que eu queira me abrir para outros relacionamentos, eu tenho medo de ser traído ou traída de novo, então isso acaba me bloqueando para o amor, entende? Então, assim, aqui está pedindo uma reflexão para olhar para essa área da sua vida, por exemplo, se eu estou falando de relacionamento, se eu estou falando de vida profissional, de vida pessoal, de vida de âmbito familiar, é olhar para essa área da sua vida e entender o porquê que você faz o que você faz, como você faz. Entende? Porque a partir desse momento do entendimento, de entender que a minha vida financeira, ela sempre tem problema. Tá, mas como que eu fui criado? Como que eu fui... Como eu fui orientado em algum momento a ter uma disciplina financeira, sabe? De ter alguma... Ou sempre lá em casa sempre teve dúvidas, sempre teve questionamento, sempre teve dificuldade, sempre teve muito medo de gastar demais porque uma hora poderia faltar, porque já faltou antes, entende? Então, assim, tem coisas que a gente não precisa continuar carregando, tá? Tem coisas que a gente não precisa continuar replicando. Mas aqui é importante a identificação. Identificação da onde que vem isso. Aqui a gente pode estar, assim, falando de um acompanhamento terapêutico, se for o caso, para você. Se você não conseguir individualmente se reconhecer e entender de onde vem, existem terapias alternativas, ajuda, enfim, com psicólogos, que ajudam muito a gente a olhar para isso, tá? Se você já faz terapia ou se você já tem um conhecimento um pouco, uma consciência um pouco mais expandida para esse olhar e que você queira, por exemplo, fazer a sua meditação e pedir os seus anjos da guarda, os seus mentores, que eles te orientem, eles também são terapeutas, eles também vão te dar o direcionamento, tá? Mas é preciso essa conexão, é preciso você entender e querer entender o porquê de fazer o que se faz, o porquê de ter o resultado, sabe? Antes de querer conquistar outras coisas, antes de querer seguir outros caminhos. Combinados? Vamos ver o que mais? Vamos pegar aqui uma carta potencial e um desafio. Nove de paus. Como potência da sua leitura, muito bem. Uma só, por favor. No fundo do deck, a gente tem, olha isso, elas viraram as duas juntas, aquela hora que eu tava embaralhando, e aí eu falei, não, eu quero uma só. E elas ficaram no fundo do deck. Enfim, é muito louco isso, né? O louco com a morte. Ou seja, é hora sim de deixar as limitações que nos colocaram, as preocupações que a gente tem baseado em pensamentos dos outros, as ações que a gente deixa de fazer com medo de ser criticado. É hora disso morrer, tá? E aí a gente começa a encontrar paz. Porque quando a gente deixa essa preocupação da comparação, do julgamento, sabe, do outro, quando a gente deixa isso para trás, a gente começa de fato a viver a nossa história. E aqui sim, como potência da leitura 9 de paus e o desafio 8 de ouros, a gente vê sim uma limitação, a gente vê uma dificuldade de seguir em frente, sabe? Às vezes você tem aquele sonho que vai te exigir um trabalho excessivo. E aqui fala, não deixe isso de parar, não deixe que... Por mais que você não veja o caminho todo, você não deu o primeiro passo, entende? O 9 de paus ele vem trazer essa força, essa necessidade de fazer aquilo que você ama fazer, sabe? De se relacionar com pessoas que vão te trazer a completude. E para isso é preciso estar determinado para deixar coisas para trás, para deixar limitações, para ser mesmo de fato diferente. E aí sim conseguir seguir, sabe? E conseguir direcionar o caminho. Que lindo, que lindo. Identifica, busca conhecimento, faz uma meditação, procura entender. A meditação ela traz às vezes muitas... Quando você faz uma meditação profunda, né, de você com você, enfim, por alguns minutos, quando você tem uma conexão, sabe, de fato com o seu eu sou, é isso que eu quero dizer. Você, às vezes, começa a lembrar de situações da infância, você começa a trazer à tona coisas que você nem lembrava e que ainda, quando você lembra, elas vêm para que sejam curadas.
entende? E aqui sim a gente está falando de cura, a gente está falando de cura às vezes de uma ansiedade, pode ser que tenha pessoas aí que não está conseguindo dormir, e muitas vezes não está conseguindo dormir porque está nessa dúvida de quem eu fui e de quem eu quero me tornar, sabe? Da pessoa que eu me relacionava e da pessoa que eu quero me relacionar agora. E aí quando você fica dessas duas vertentes, né? Do que foi e do que você espera, começa uma batalha, começa um conflito. Mas aqui diz que acredite mais no seu potencial de realização, de materialização. Aqui a gente não está falando tanto de uma vida amorosa, viu? A gente está falando mais de sonhos de você, de você começar a trabalhar nos seus objetivos. E mesmo que seja no pouco, comece a seguir um caminho diferente. Comece a entregar mais da mensagem que só você veio deixar. Tá bom? Aquariano, essa foi a mensagem para vocês. Espero que tenha ressoado aí de alguma forma. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo se ressoou com o seu momento. Assim a gente consegue fazer com que chegue para mais outros aquarianos por aí. Combinados? Um beijo e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais.